Boa noite a todos, boa noite, Cláudia Palhares, bem-vinda ao nosso grupo, né? Depois, Cláudia, você poderia fornecer, né, o seu número aí para os demais colegas, te acrescentar no grupo de WhatsApp, ok? As nossas aulas, Cláudia, eu vou voltar a falar aqui, mas o restante já sabe, já, né, já estão me acompanhando desde o início aí. Elas são gravadas, tá? E são disponibilizadas lá no ICEIB virtual e fica fácil, né? Se você perdeu alguma disciplina, né? Alguma aula, você pode ir lá no ICEIB virtual e assistir o conteúdo da aula, tá? Então a gente tem as aulas gravadas, ok? Já tem duas, eu acho que já estão disponibilizadas, tá? Então você fica à vontade para entrar lá no ICEIB virtual e pegar. A atividade para segunda-feira é um livro também que está, não é bem um livro, né? São algumas páginas que também está disponível lá no ICEIB virtual, tá? Então você pode entrar lá, você consegue baixar e eu acredito que você vai gostar da leitura também. É bem gostosa a leitura, bem rápido de ler, tá? Bom, gente, então dando continuidade, né, o que a gente vem falando aí nas outras aulas, né? Que a gente estava falando de gestão, né? Gestão de pessoas, ok? É, Hoje a gente vai falar da visão, né? Tanto contemporânea quanto nos dias atuais dessa gestão de pessoas, ok? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar hoje é da visão contemporânea na gestão de pessoas, tá? As organizações, gente, elas passaram, né? Elas vieram passando no decorrer do tempo por grandes transformações em função de pressões que recebiam tanto do contexto organizacional externo, como do contexto interno, né? Aquilo que a gente já falou. E as empresas recebiam pressões dos concorrentes, dos clientes, né? E recebia também pressões internas, né? Os funcionários tinham funcionários satisfeitos, outros insatisfeitos, né? Reclamações. Então, isso era do cotidiano dessas empresas, né? Da visão contemporânea de gestão de pessoas, tá? Daí, gente, as mudanças pelas quais, né, essas organizações foram passando não ficaram limitadas às suas estruturas organizacionais, tá? Ou nem mesmo aos seus produtos, aos seus serviços, tá? As mudanças, elas afetam principalmente o padrão de comportamento e cultural, né? Além de político, dessas empresas, tá? Sempre observando relações internas e externas de poder, tá? As pressões relativas ao contexto externo das organizações é, foram bastante estudadas, né? Ainda são bastante estudadas, enquanto essas questões relativas, né, ao contexto interno têm sido ainda um grande objeto de aprofundamento, né? Tanto que nos dias atuais é que a gente consegue ver aí essa alteração de RH, de departamento pessoal para gestão de pessoas, tá, gente? Bom, com relação ao contexto externo, né, são destacadas, pelo menos precisamos, né, destacar como, como pressões aquelas que impactam as organizações no sentido de primeira, primeira, a primeira pressão, né, o primeiro impacto que uma organização de visão contemporânea teve foi com a globalização, né? Ou seja, aquilo ali que geralmente era centralizado, regionalizado, né? Você trabalhava o seu mercado ali já ao seu redor, né? Muito aí em estados vizinhos, alguma coisa assim, já passou por um processo de globalização, né? Então as empresas hoje você consegue comprar na China, né? Não vou falar que são produtos de qualidade, né? Mas você encontra muita coisa de qualidade.
você consegue comprar na China e demora 40 dias para chegar aqui, né? Mediante o preço, você vê que não é tanto tempo assim que demora, né, gente? Então, é muita coisa que, quando globalizou, complicou para as empresas, né? Principalmente aquela empresa que permaneceu ou tentou permanecer, né, da forma que era sua visão contemporânea, né? Então, primeiro ponto aí, a globalização. Segundo ponto, turbulência do ambiente, tá? Ou seja, né, com essa globalização, com tudo que aconteceu, houve um balanço no ambiente, né? Houve aí uma sacudida no ambiente externo. Então, empresas, né, optaram por desbravar aí essa globalização, né, ir atrás de maiores demandas, e outras empresas que que quiseram permanecer inerte, né, quiseram aguardar, sofreram grandes pressões, né? Outra pressão também sofrida, outro impacto, é o produto e serviço de alto valor agregado, né? Então, olha só, como eu disse aí, com a globalização, a gente consegue comprar algo na China por, às vezes, 10 vezes menos que a gente paga no Brasil, ainda sem frete, né? Lógico, é aquela questão, às vezes você não está vendo a mercadoria, o produto, né, não é tão durável quanto a gente espera, tá? Mas existe essa possibilidade, né? Então o mercado ficou muito concorrido, né? Com ofertas por todos os lados, né? Muito fácil atingir novos mercados aí, tá bom? Então, quanto mais alto era o valor que se agregava no produto e serviço, mais dificuldade trazia para essa empresa, né? É, Outro ponto é que novas arquiteturas, né, novos sistemas, novas visões de organização, de negócios, né, o planejamento, tudo isso veio também de encontro às empresas, à visão contemporânea de, de gestão, ok? Então, esses são os pontos que a gente, assim, primeiro podemos elucidar, tá? Em questão de ambiente externo. Já no contexto interno, as questões estão voltadas, né? As pressões estão voltadas a aspectos com maior autonomia e liberdade para os colaboradores desenvolverem suas atividades, maior grau de desenvolvimento das pessoas por meio de processos permanentes, né? De aprendizagem, desenvolvimento profissional, capacitação, novas capacidades, novos cursos de capacitação, né? De competências. Então, foi assim algo que é uma pressão que o mercado viu que precisava qualificar melhor seus funcionários, precisavam capacitá-los de forma a atender, né, melhor o seu cliente aí, né? Com isso, gerou algumas pressões, né? Porque muitas empresas, principalmente essas empresas com visão contemporânea, elas pensavam em permanecer como estavam, ok? E com isso, gente, as empresas elas passaram a depender cada vez mais do grau de envolvimento e de comprometimento de seus colaboradores com objetivo estratégico e de negócios, né? Então, olha só, o que foi acontecendo com essas empresas? Elas ficaram muito reféns tanto da estratégia de negócio, né? Quanto da atividade desenvolvida, comprometimento dos seus colaboradores. Por quê? Porque só com esse comprometimento, né, que elas poderiam, assim, conseguir superar as dificuldades enfrentadas no mercado na época, tá? É, e aí, gente, para que vocês acham que o envolvimento e o comprometimento das pessoas com as organizações em que trabalham são importantes? Bom, olha só, quanto mais um profissional, né? Quanto mais o funcionário ele se compromete com a empresa, né? Certamente
o nível de produtividade e a qualidade dos produtos, eles vão aumentar, né? Os produtos e a qualidade ali, a produtividade, vai produzir mais com maior qualidade, né? Então, isso é visível através de comprometimento de funcionários, ok? E outra coisa, a partir do momento que você se compromete com a sua empresa, certamente facilita, né, na aquisição de novas tecnologias, ou seja, você ali como funcionário comprometido que produz um produto de qualidade, né, é, vai passar para essa empresa as necessidades de uma implementação tecnológica, né, de uma adequação tecnológica, porque se hoje você não acompanha o mercado, dentro de pouco tempo você está fora desse mercado, né? Então, nada mais, sim, ninguém é mais ideal para falar isso para a própria empresa do que os seus funcionários, né? Aqueles que estão comprometidos ali em fazer essa empresa crescer. Tá bom? Outra coisa, gente, com um comprometimento, né? O que que o funcionário passa também a mostrar para a empresa? Ele passa a mostrar para a empresa que certamente ó, eles precisam de uma qualificação melhor, de uma capacitação maior, para que possam produzir melhor, para que possam produzir algo de qualidade, né? Então, o que que acontece? É, os empresários, eles começam a capacitar esses funcionários, eles começam a verificar que quanto mais habilidosos, competentes, eficientes, eficazes, capazes, né? Quanto mais competentes, melhor será para sua empresa, né? Então, assim, fica mais fácil para a empresa quando você tem um profissional qualificado no local certo, né? Eu venho falando isso aí praticamente desde o primeiro dia de aula, tá? Outra coisa é alcançar, gente, uma maior agilidade para atender as demandas internas e externas, né? Aquele funcionário comprometido, e ele vai estar ligado ali para situações internas e situações externas, né? O que que o cliente está falando, o que que o cliente está reclamando, né? Quais são as demandas do mercado externo e o que que está acontecendo dentro da empresa. Com isso, certamente, né, provavelmente, fica mais fácil do pessoal de RH, do pessoal do departamento pessoal, de gestão, né? Gestão de pessoas, trabalhar e conseguir, junto com a diretoria, com os donos aí, é, alavancar, né, essas empresas. Mas, voltando na visão contemporânea, elas sofreram grandes pressões, tá? É, mas, de uma forma geral, as empresas têm grande dificuldade para definir com clareza o que esperam dos seus colaboradores e ainda para definir, né, o que que elas estão, no caso, né, das empresas contemporâneas, né, almejando para o seu futuro, o que que elas esperam para o seu futuro, qual o objetivo que elas estão buscando, tá, gente? Então, assim, isso foi um grande desafio, né, imposto às empresas, né, que era de criar condições para que as pessoas, né, para que fossem atendidas as expectativas das pessoas, né, para que houvesse um desenvolvimento e que as realizações e reconhecimentos ocorressem, ok? Bom, então assim, na visão contemporânea, a gente passou aí pela questão da visão, falamos das pressões, né? É, e aí, gente, são situações assim que o empresário que ficou parado no tempo, né? E ele certamente, né, não vou falar que fechou, mas ele enfrentou grandes dificuldades, igual nesse período nosso de pandemia.
O empresário que ficou parado, que não se adequou, né, que não criou novas formas de ganhar dinheiro ou adequou, né, seus trabalhos, adequou sua produção, adequou seus serviços a esse período que a gente passa, tá terminando, graças a Deus, vai terminar, mas esse período que a gente passou de dificuldade por causa desse coronavírus, né? Então, assim, é visível que o empresariado que não adequou, que não tinha como, né, mudar a sua forma de trabalho, muitos deles acabaram fechando ou enfrentaram grandes dificuldades até o momento, né? Então, isso aí a gente tem que levar, né, para a nossa vida mesmo como um aprendizado, tá? Porque durante esse período de dificuldades é que a gente pode, né, criar algo novo, desenvolver algo novo, não colocar, assim, baixar a cabeça e só olhar para aquele problema que está ali, né, gente? A gente tem que, na verdade, levantar a cabeça, respirar e olhar ao redor para ver o que, que realmente está acontecendo, planejar, né? Inclusive, vai ser um período que a gente vai falar sobre planejamento estratégico, que é muito importante, né? Até mesmo no caso de gestão de pessoas, né? A forma de planejar, né? Para desenvolver, para capacitar, para aproveitar melhor esse pessoal, né? Na sua linha de frente, na qualidade dos produtos e tal. Então, assim, durante os períodos de dificuldade, é que o empresário, a pessoa que assume os riscos da atividade econômica, é que tem que dar sua cara a tapa ali e bater no peito, chamar a responsabilidade e pensar em algo novo, pensar em saídas, né? Lógico, aproveitar as oportunidades, né, gente? Mas não pode ficar preso ali no problema, que acabou minha vida e pronto, não, né? Vamos estar sempre pensando, né? Uma solução, um plano B para sair do, do sufoco, né? Na hora que acontece, tá, gente? Mas voltando aqui, então, assim, quanto à gestão de pessoas na contemporaneidade, foi algo muito difícil, porque as empresas começaram a evoluir, a globalização chegou, o produto, matéria-prima barata, produto barato, empresas, né, com alto custo aí de desenvolvimento. Então, a empresa que não se readequou, que não se reinventou, ela teve problemas, né? E lógico, quando a gente fala de se reinventar, de se adequar, é também relacionado à questão de, de, de pessoal, né? Então, olha só, você tem um concorrente, que o concorrente, ele planeja como que ele vai adequar o seu pessoal, né? E ele tem ali um programa de capacitação, um programa de benefícios, um programa de produtividade ali, que a pessoa, né, pode ser premiada. Então, assim, as empresas, elas, de uma certa forma, ela tem que pensar em tudo isso. Lógico, a empresa, ela busca a todo momento lucro, com certeza. Isso aí é o princípio básico e principal da empresa, né? Obtenção de lucro. Mas, se ela também não olhar para o seu produto humano ali, para o seu, né, pro pessoal de frente, para os colaboradores, gente, dentro de pouco tempo, aqueles mais capacitados estarão insatisfeitos, vão buscar novas oportunidades, né? Então, isso é algo que os empresários, né, que as gestões atuais começaram a pensar. E aí, com os novos papéis, né, da gestão de pessoas, começaram a ocorrer grandes mudanças no mundo organizacional, ok? A área de gestão de pessoas, por meio de seus profissionais, ela começou a assumir novos papéis, né? Esses papéis pode muito bem ser exemplificado da seguinte forma:
Pessoa que trabalhava com operacional e burocrático, ela já passou a trabalhar num planejamento estratégico, né? Ou seja, ela ali era responsável em planejar como que as coisas seriam feitas, né? Quando a gente falava ali, as empresas antigamente falavam que tem que policiar, que tem que controlar, que tem que fiscalizar, a visão moderna, ela já pensa diferente, né? Ela já pensa que tem que haver uma parceria e um compromisso entre a empresa e seu colaborador, né? É, primeiro, né, antigamente, as empresas pensavam que o colaborador, ele tinha que ter ali foco na função. Hoje não. Hoje o colaborador tem que ter foco no negócio, né? Como que esse negócio vai crescer para a empresa ganhar mais, logicamente, e o ganhar junto com ela, né? E o buscar novas, aumentar aí um degrau na escada do funcionarismo dentro da empresa, né? Subir dentro da empresa, atingir cargos mais altos, né? É, antes também havia aquele foco no interno e no introvertido, tá? Ou seja, era dentro e todo mundo, ninguém podia, né, trazer nada de novo, era tudo rígido, tá? Hoje em dia o foco é ambiente externo, o que está acontecendo ali fora, né? O que que o cliente pensa, o que que o cliente precisa, o que que o meu concorrente está fazendo, tá? Então tudo isso, vocês vão ver que tudo isso que a gente está falando, né, transforma-se numa gestão de pessoas e num planejamento estratégico, tanto para a gestão de pessoas quanto para alavancar o negócio da empresa, né? E lógico, é, com a eficiência, com a eficácia apresentada pelo servidor, pelo colaborador, lógico que certamente ele vai crescer juntamente com a empresa, tá? Outra coisa, né, que as empresas tinham em foco era o foco na atividade e nos meios. Hoje o foco é nos resultados e nos fins, né? Ou seja, não interessa muito mais qual que será o meio. Lógico, gente, meio lícito, tá? Não é meio ilícito, é meio lícito, meio legal, meio correto de se fazer algo para atingir os fins, para atingir determinado resultado, tá? Então, antigamente tinha, né, essa visão, olha, tem que fazer dessa forma. Hoje não tem tanta necessidade de fazer de determinada forma, né? Mas que o objetivo seja alcançado com a maior facilidade, tá? Então, como eu estava falando, vocês vão ver que a atuação estratégica da área de gestão de pessoas implica o desenvolvimento de atividades múltiplas e complexas, né? É, essa esse desenvolvimento dessas atividades, ele tem como ênfase contribuir para agregar valor à empresa e não somente dar apoio às demais áreas, né, gente? Então, olha só, quando a gente fala da gestão estratégica, da gestão de pessoas, a gente vai pensar da seguinte forma: olha, eu colocando a pessoa no local certo, a pessoa capacitada para determinada função, para determinada atividade, provavelmente aquela pessoa vai ter um resultado naquela atividade mais satisfatório, mais proveitoso para a empresa, né? E com isso, tendo essa atividade, esse resultado mais satisfatório para a empresa, lógico que a empresa vai agregar esse valor a ela, né? Ela vai poder se tranquilizar, pelo menos naquele setor ali, onde já tem um funcionário qualificado, funcionário capacitado, que consegue, né, produzir de melhor forma. Lógico que, com isso, o funcionário também, ele vai tendo outra visão da empresa e o empresariado vai tendo outra visão desse funcionário, né? Quanto mais capacitado e habilidoso ele for, provavelmente mais chances ele teria nessa empresa, tá, gente? A gente fala teria porque ninguém consegue dar uma certeza nessa vida, tá?
Por quê? Infelizmente ainda, né, tem muito aquela figura em algumas empresas, né, de quem indica, ao invés de quem é mais capacitado, né? Então, tá lá o Marcelo na sua empresa, concorrendo ao cargo de diretor, aí vem o filho do maior cliente da empresa onde o Marcelo trabalha, e eles pedem para que ele possa fazer parte da diretoria. O Marcelo é mais capacitado, é mais competente, com certeza, né? Mas aí vem aquela questão política que às vezes atrapalha. Então, tem empresas que ainda atuam dessa forma, né? Objetivando primeiro essa questão da indicação, essa questão do bom relacionamento, tá? Mas, às vezes, essas empresas perdem porque provavelmente o Marcelo, que estava ali anos aspirando aquela posição, quem sabe ele pode até receber uma proposta de uma empresa concorrente, né? E se mudar para lá. Ou seja, toda a competência e capacidade que o Marcelo tinha foi para o concorrente, né, gente? Mas isso aí vai de empresa para empresa, tá? Não tem como a gente falar que são todas, nem ou que nenhuma faz isso, tá? Outro fato que a gente precisa de abordar, né, é, é a criação de forma clara da estratégia que a empresa vai praticar, né? Então, olha só, essa criação clara da estratégia, ela compreende o processo de disseminação na organização, em todos os seus níveis, dos objetivos, das estratégia e metas fixadas pela empresa para médio e longo prazo. Lógico que, quando a gente fala de uma estratégia, de um objetivo, né, é muito difícil que aquela estratégia ou objetivo seja traçada para dentro de um mês, 15 dias, tá, gente? Geralmente, essas estratégias, né, elas são traçadas para um período um pouco maior, onde possibilita, né, os funcionários aí se adequarem ao serviço e possibilita também fazer esse manejo de pessoal, colocando todo mundo no setor mais adequado para que surta um melhor efeito e um melhor resultado, ok? É, com isso, é importante, né, que as empresas se atenham ao pessoal que elas têm hoje, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre avaliação de desempenho e ver a importância dessa avaliação de desempenho. Por quê? É importante para a empresa criar um capital intelectual nas organizações, né? Isso, gente, é necessário que todo dirigente reconheça que esse capital intelectual é importante para a empresa, né? Quanto mais gente pensando, quanto mais gente trabalhando ali para uma melhor solução, mais rápida, mais eficiente, mais adequada para determinado problema, mais dinheiro, né? Essa empresa certamente irá receber, irá conseguir angariar, tá? É, a gente também tem que ver que os profissionais, né, antigamente de RH, de departamento pessoal, muitas empresas ainda assim são conhecidos, né? Mas hoje os profissionais de gestão de pessoas, né, eles têm um objetivo, lógico que isso veio sendo alterado com o decorrer do tempo, né? E esse objetivo era aumentar a competência e o comprometimento dos colaboradores, formando o capital intelectual, né? E ao fazê-lo, né, ao lutar, ao brigar por para aumentar a competência e o comprometimento, com o intuito de formar o capital intelectual, né, os profissionais de gestão de pessoas, né, acabam tornando-se defensores dos colaboradores,
por estarem preocupados como a empresa pode satisfazer suas necessidades, né? Então, assim, o pessoal de gestão de pessoas começa a verificar, né, a capacidade de cada funcionário, a competência, o comprometimento, né, consegue visualizar, começa a visualizar ali esse capital intelectual, que o pessoal está em busca de soluções, né? Então, lógico que ele começa também a se preocupar o, a contrapartida que a empresa vai gerar para esses funcionários, né? Então, isso aí, o próprio pessoal de gestão de pessoas, eles já criam aquela sintonia, né? E tentam fazer uma, uma defesa em favor dos colaboradores, tá? Falando isso, gente, assim, dá para ver nitidamente que eu atuei como coordenador da comissão própria de avaliação da nossa instituição durante, bom, de 2015 a 2019, tá? Então, eu fiquei 4 anos como coordenador. Então, o que que eu via? Lógico, mesmo representando a instituição, né? Eu ouvia muita reclamação de aluno, eu ouvia muitos problemas assim que eram para ser resolvidos, né? A gente conseguiu muita coisa através da CPA que era feita, da avaliação que era feita, dos dados que eram levantados, né? De reclamações de aluno, lógico que a gente também tinha muito elogio, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ao mesmo tempo que eu sou funcionário da faculdade, né? Na época, enquanto coordenador, eu ouvia o aluno, eu ouvia o professor, eu ouvia o coordenador e brigava, né, pelo aluno para melhorias da qualidade de ensino do aluno, para melhoria da carteira em sala de aula, para ter um ar-condicionado, para ter um elevador, para ter piso antiderrapante, né? Todas essas dificuldades que a gente, quem está mais tempo na instituição, sabe que existiu, né? Que a gente tentou fazer da melhor forma possível. Então, fica nítido aí essa questão. Quanto mais eu via os alunos e professores se comprometendo, mais eu queria levar para eles uma melhor qualidade de ensino, né? Um melhor conforto para as salas de aula, tá, gente? Então, isso aí, se um coordenador da comissão própria de avaliação estava fazendo isso, tá? Por quê? Porque via o comprometimento dos alunos, via o comprometimento dos professores, né? Tá, gente, claro, não são todos professores, né, que na época e tal, mas a maioria deles, né? A gente via alunos que às vezes tinham dificuldade de locomoção, chegar na instituição para assistir a aula, chegar 6 horas da tarde, sair 10, 10 e meia da noite, né? Então, assim, eu tentei, né, como coordenador, fazer isso. E vocês podem ter certeza que aqueles que são gestores de pessoas, quando encontram, né, esse mesmo comprometimento, essa mesma garra, né, essa mesma vontade, capacidade em seus profissionais, tá? Eles vão também brigar por isso, né? Eles vão tentar trazer para esses profissionais uma melhor qualidade no trabalho, tá bom? Ô, gente, o que eu tinha para falar hoje, eu vou encerrando por aqui, tá? Na próxima aula, a gente